Alô, amigos do Brasil! Muito boa noite! Estamos juntos sempre! Chegando para mais uma live especial, hoje abordando um dos principais torneios de clubes do mundo, a Champions League, que vai estar na tela do SBT no próximo mês de agosto. E para isso nós temos um baita de um convidado especial para poder abordar com a gente. Você que está ligado conosco, pode participar com a gente, interaja conosco no nosso chat. Faça a sua pergunta, faça a sua sugestão. Se vocês querem que coloque, acrescentem a transmissão do SBT, que vai ser feita aí nesse próximo mês de agosto. E claro, vamos falar dos times que estão aí na briga por vagas nas competições europeias, hein? Hoje nós tivemos aí alguns campeonatos da Europa com rodada nesse meio de semana e nós vamos falar bastante sobre isso também. Claro, a polêmica da Super League, que mais uma vez agitou a semana ao longo aí, desde segunda-feira para cá. Comigo tem aqui o Theo José. Theo, diretamente de São Paulo, muito boa noite para você. Como você está? Boa noite, André. Boa noite para o pessoal que está chegando. Estamos aqui à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente vem realizando no SBT, com a Libertadores, agora com a Liga dos Campeões na próxima temporada. Então é um projeto sólido, um projeto em crescimento e muito legal conversar sobre isso com vocês, André. Muito bem, olha aqui, ó. Temos a galera ligada aqui, ó. O Tuta Royce está ligado com a gente aqui, lá em Minas Gerais. Quem mais temos aqui? O Nelson Ricardoso está ligado aqui também. E o Hugo está ligado aqui, falando boa noite, André, boa noite, Theo. Grande profissional que fazia falta na TV aberta. Theo, para a gente começar esse assunto, a primeira coisa, quando a gente combinou de fazer essa live, eu esperei um mês e pouco aproximadamente, quando começou a soltar as informações, até para ter todos os trâmites pudessem acontecer. Como que vocês souberam disso tudo, né, desde o seu começo? E, principalmente, como que o pessoal do SBT reagiu ao saber que foi escolhido para ser a exibidora da Liga dos Campeões? Olha, o desejo do SBT ter a Liga dos Campeões, ele é um desejo bem antigo. Eu vou dizer para você que, sei lá, uns 9 anos, 10 anos, o SBT já cogitava ter a Liga dos Campeões, já chegou a se informar junto às empresas que vendem os direitos, nunca fez uma proposta, mas chegou a se informar, já sabia mais ou menos do que era, né? Você exibir a Liga dos Campeões, os compromissos que você tem além dos jogos. Então, tudo isso já sabia. E como o futebol nasceu no SBT, com o Fla-Flu, depois com a Libertadores, e apesar de algumas pessoas publicarem aí que não sabem como é que está se pagando, o retorno financeiro foi muito bom, o retorno comercial do futebol, da Libertadores da América foi muito bom, foi um resultado que foi obtido, o resultado de publicidade da última Libertadores da América, que foi a primeira nossa, que pegamos pela metade, ele foi muito maior do que o planejado. Com isso, se ganhou, vamos dizer, milhagem. Então, falou assim, poxa, se o futebol está dando esse resultado publicitário, a audiência não tinha nenhuma dúvida que ia dar. Então, dá para a gente buscar outras coisas. E foi isso que o SBT fez. Aí entrou de cabeça com relação à Liga dos Campeões da Europa. E acabou ganhando. Então, assim, foi uma festa, porque não é fácil você ganhar os direitos de uma competição tão importante, tão desejada como a Liga dos Campeões. Então foi uma festa, mas o pessoal lá no SBT sempre tem o pezinho no chão. Então eles falam assim, ó, vamos esperar o contrato voltar assinado para a gente realmente comemorar. E foi isso que aconteceu quando, na terça-feira do jogo do Santos, eu acabei anunciando que a Liga dos Campeões era do SBT a partir da próxima temporada, e por 3 temporadas, né? Então, poxa, foi um motivo de festa. Agora é hora de trabalhar. O departamento comercial ir para a rua para vender as cotas e a gente do departamento de esportes já preparar tudo com relação à Liga. A gente não pode ainda utilizar nada de oficial da Liga dos Campeões. Muita gente fala assim, poxa, mas no anúncio o logo que estava lá atrás era o logo antigo. A gente não pode utilizar ainda logo novo, a gente não pode nada, porque a Liga dos Campeões está acontecendo com outras emissoras que têm os direitos.
Então a gente pode mostrar gol com autorização dessas emissoras, mas a gente não pode usar nada, a gente não pode usar o símbolo, a gente não pode usar a música ainda, a gente só divulgou e estamos trabalhando internamente para que a gente tenha a melhor cobertura da Liga dos Campeões da história na TV aberta. Ó, aproveitar aqui para registrar mais mensagens da galera, ó. O Tuta Royce, ele tá dizendo aqui, André, fala pro Theo mandar um alô. Sou fã dele. O Tuta Royce, ele sempre mandava as mensagens para você, né, Theo? Lá na época de Fox Sports, a Bundesliga, lembra-se? Lembro. Um abraço para você, Tuta. Muito obrigado pelo carinho. Ó, que mais aqui, ó? A Larissa Camargo, grande amiga minha, também amiga sua. Larissa é um doce. Grande abraço, querida. Grande abraço. Um beijo grande. Ela diz aqui, Libertadores só crescendo e com a Champions não vai ser diferente. O Tuta Royce lembrando aqui de um dos seus bordões. Aperta o play, Sancho. Saudade dele narrar o nosso Dortmund. Mas agora vai ter o Neymar de volta. Eu falava pro Sancho que eu não narrava mais o Neymar. O aperta o play era do Neymar, né? Aí depois eu gosto muito do Sancho. Eu gosto muito do Sancho. Eu espero que o Dortmund... hoje teve um resultado importante, né, para buscar a vaga na Liga dos Campeões. Eu espero ter o Dortmund na Liga dos Campeões e com um time forte. Eu espero que não se desfaça, que sei lá, o Haaland vai ser difícil segurar? Vai ser difícil segurar o Haaland, mas que fique pelo menos com o Sancho, que eu acho um dos melhores jogadores em atividade do futebol europeu nesse momento. O Dortmund que venceu hoje a equipe do União Berlim por 2-0 e no sábado, 10h30 da manhã, vai enfrentar a equipe do Wolfsburg no confronto direto pela briga pela 4ª posição. Estão na briga o Eintracht Frankfurt, que nunca estreou na Liga dos Campeões, pode ser o estreante se confirmar a vaga em 2 rodadas. E aí nós temos o Wolfsburg, que já disputou a Liga dos Campeões com o grupo do Real Madrid, e algum tempo atrás, inclusive quando o Cristiano Ronaldo era do Real Madrid, e o Dortmund está aí na 5ª posição. São 4 pontos a diferença em relação ao 4º colocado. Faltam 4 rodadas para o final. Poderemos ter uma briga frenética pela 4ª posição até o final. Vai ser interessante essa reta final de temporada. Não pelo título, mas pelas brigas realmente da vaga na Liga dos Campeões. Estão classificados matematicamente o Bayern de Munique e o vice-líder, o Leipzig, que vai disputar pela sua 3ª edição de Liga dos Campeões da Europa. Ele que vem tendo um trabalho espetacular do Jürgen Nagelsmann como treinador lá do Leipzig. O Lucas Schwang, ele está dizendo aqui, Theo José, excelentíssimo narrador, todo sucesso transmitindo a Liberta. O Tuta Royce, ele fala aqui, ó, tomara que nós vê ele falar no SBT também. E o Sancho permanecer, né? Tomara Deus. Aliás, ele entrou hoje e jogou cerca de 25 minutos. Já deu um salseiro danado, né? Imagina o que ele vai aprontar nessa reta final. O Lucas Schwang, aproveita para te perguntar o seguinte, Theo. Quais times brasileiros você acha que pode chegar longe na Libertadores e se tem algum time favorito ao título? Schwang, um abraço para você. Olha, favorito não tem, não. Eu colocaria 5 times hoje na luta pelo título. Apesar que o Galo está perdendo hoje, né? Eu colocaria o Galo, que tem um belo elenco, que tem um ótimo treinador, que é o Cuca, o Flamengo não precisa falar nada, o Palmeiras, que é o atual campeão, e eu acredito muito no trabalho do Abel Ferreira, apesar que eu acho que ele voltou das férias um pouco diferente, mas logo ele volta para a terra, né? Ele se acha que é um ótimo treinador, um treinador bacana. Acredito no River, porque o River manteve o Gallardo, manteve a base e fez várias contratações no futebol argentino, mas contratações interessantes, alguns jogadores mais jovens, bem interessantes. E acredito no São Paulo. Deixei o São Paulo por último, que eu fiz o jogo do São Paulo ontem. Estou fã do trabalho do Crespo, sabe? Não é mais aquele São Paulo chato de ver do Fernando Diniz, aquele toquinho para cá, toquinho para lá, atrasa a bola para o goleiro e volta para cá e toquinho para lá, não. É um time realmente buscando ataque, intenso, um time que tem uma boa base, quer dizer, tem um time titular, ainda não é claro esse time titular, mas na minha cabeça ele vai se formando, e tem uma garotada na reserva que vai entrar quando precisar durante a temporada. Então, eu gostei muito do São Paulo ontem, no jogo contra o Sporting Cristal. Vai falar, mas foi contra o Sporting Cristal. Não.
O Sport Cristal estava praticamente 7 meses sem perder, 21 jogos sem perder, é o atual campeão do Peru. Na atual temporada, 4 jogos, 4 vitórias. Não tomava 3 gols há muito tempo. Então, assim, o São Paulo ontem me deixou com o olho bem aberto, assim, falar, pô, ó, esse time de São Paulo é legal. Me lembrou o São Paulo quando gostava de jogar Libertadores, não esse São Paulo dos últimos anos. Principalmente em 92, 93, quando foi bicampeão da Libertadores, na final, na primeira contra o News Old Boys e depois na segunda contra a Universidade do Chile, se eu não me engano, na decisão naquele ano de 93. E na final de 94 chegou e perdeu pro Vélez Sarsfield, né? Vai ser um negócio bem interessante essa Libertadores aí. O Denise Lotar tá sempre ligado aqui no canal, né? Tá mandando um abraço pra gente aqui. Abraço pra você também, Denise. Obrigado aí pela audiência de sempre. O Flávio Barbosa, meu companheiro de web rádio de muito tempo. Sim, Flávio é de boa. Lá de Santos, ele diz o seguinte: salve André e Theo. Ele tem uma opinião aqui, o Theo. Ele fala aqui, ó. A expertise, eu acho que a experiência, né? Do Theo em tantas partidas de Champions League que narrou na Band vai ajudar muito na jornada do SBT. Ô, Theo, essa experiência que você teve em 12 anos de Liga dos Campeões, qual que vai ser o ponto mais fundamental para você estar agora no SBT na Liga dos Campeões? Olha, a experiência era sempre importante, né? A experiência é algo que a gente não compra, é algo que a gente vai vivenciando. Então, a experiência é sempre algo importante. O mais difícil de Liga dos Campeões, eu acho que mesmo com a experiência não muda, é que você, na fase de grupos, a gente vai ter um jogo toda terça-feira, né? Cada rodada, quando tiver Liga dos Campeões, a gente tem um jogo na terça-feira. Então, na fase de grupos, quando estão as 32 equipes, ainda vão ser nos próximos 3 anos 32, depois que vai subir. Então, na fase de grupos, você pega uns times que você não viu jogar, você não está acostumado, porque acontece. De repente vem um time da Ucrânia, de repente vem um time da Grécia, acontece, né? Então você pega uns times que você de repente não vê jogar. E aí você precisa entender um pouco dos times. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. É mais ou menos igual na Libertadores da América. Só que aí são equipes europeias, aí tem nome para você buscar a pronúncia correta, esse tipo de coisa. Mas dificilmente na Liga dos Campeões você tem jogo ruim. Mesmo quando você pega, vamos colocar aqui, um Barcelona contra o PAOK. Dificilmente tem jogo ruim, sabe? São sempre jogos bons, né? E você tem times de muita tradição, né? Você tem o próprio Borussia. É uma pena se o Borussia não conseguir a vaga. Então, assim, times que de repente não estão o tempo inteiro disputando o título, mas são times de tradição, de camisa, que você tem boas histórias para contar. Você tem Borussia, você tem em Portugal todos o Porto, o Benfica, o Sporting, você tem o Lyon, sabe, na França, e aí vai ter muitos outros. De repente tem um Sevilha da vida, e tem tantos outros que você tem histórias para contar. Então a Liga, eu digo o seguinte, se você estuda, e eu estudo bastante, a Liga é um negócio maravilhoso, é uma Disneylândia, porque você tem grandes times, grandes histórias, grandes jogadores e bons jogos, né? No mínimo, bons jogos. Você tem jogos espetaculares, mas você tem bons jogos. Você não tem jogo ruim na Liga dos Campeões. O Hugo mandou um recado dizendo o seguinte: o SBT terá bons frutos a colher a cada partida da Libertadores. A equipe da emissora é sensacional. E com a UEFA Champions League e outros torneios, só vai ganhar. Abraço pro Theo. Theo, esse ponto também é importante, né? Porque nós temos aí uma Libertadores que ainda vai ter uma licitação em dezembro do ano que vem para a próxima 3 temporadas, acho, da Libertadores. E aí você tem uma Champions League agora também para mostrar o serviço ao mercado e mais do que isso, mostrar o serviço de dar um novo ânimo para o público, de trazer o público para cá, né? Tá que ontem na Libertadores eu estava vendo aí algumas prévias de audiência, né? No seu jogo do São Paulo contra o Sport Cristal, chegou a ter 8 pontos com 9 de média. Enquanto no jogo do Flamengo, que o Luiz Alano
narrou, aliás, um abraço para ele, a gente vai acompanhando a live. Teve 16 pontos de média com 18 de pico na vitória do Flamengo sobre o Vélez. Como é trazer esse novo público para o SBT que não estava acostumado com a emissora? Esse é um trabalho a longo prazo, a gente vai construindo, né? A gente já teve um ótimo resultado na Libertadores passada. Agora, por exemplo, o São Paulo na Libertadores passada não passou da fase de grupos. Então, o torcedor de São Paulo mesmo, ele acompanhou, mas ele não torceu, agora ele está torcendo. Então, o Flamengo, a gente já está com um trabalho mais sólido, porque a gente acompanhou bastante o Flamengo na temporada passada. Esse é um trabalho que a gente está fazendo, é um trabalho de divulgar mais, um trabalho de trazer o torcedor. As pessoas que estão assistindo os jogos no SBT vê algumas diferenças, né, nos quadros que a gente tem antes do jogo. O nosso intervalo muito bom. O nosso intervalo está um intervalo cheio, um intervalo que não tem encheção de linguiça, e geralmente no intervalo a audiência cai um pouquinho, a audiência não está caindo, então a gente está alcançando o resultado do intervalo. São pequenas coisas que a gente vai trabalhando e que o grande público às vezes não vê, e que está acontecendo. O resultado financeiro é muito bom, né? Nós estamos com 4 cotas vendidas, o que é muito bom. A gente começou o ano passado com 2, né? Já começamos esse ano com 4 cotas vendidas, num ano de pandemia, num ano de comércio fechado, fecha, abre, então é difícil, mas a gente está cativando o público. Eu tenho certeza, nós estamos há 6 anos, né? Vamos fazer 6 anos sem a Liga dos Campeões na TV aberta, né? Então, eu tenho certeza que o público vai vir rápido, porque quando eu fazia na Band, as audiências eram maravilhosas. E eu não tenho dúvida que no SBT a gente vai ter audiências maravilhosas e até maiores, sabe? Então, é um trabalho que a gente vai fazer, um trabalho duro. Há um planejamento de se ter correspondente na Europa para acompanhar os times mais importantes, acompanhar os jogos mais importantes. A gente vai ter novo cenário para a Liga dos Campeões, novos uniformes da equipe de esportes para a Liga dos Campeões, quadros. A espera ainda está se definindo quanto tempo a gente vai ter de espera antes dos jogos. Então, sim, vem muita coisa aí. É um trabalho longo e é um trabalho duro. A nossa equipe já está toda com planejamento, junto com a parte técnica, junto com o departamento comercial. Então, está correndo aqui a Libertadores, mas a gente já está correndo aqui também com a Liga dos Campeões. Olha aí, espetacular! Não sabia que essa informação que vai ter correspondente na Europa. Era uma coisa que eu pedia muito no jogo, das coberturas, dos clubes. É extremamente importante estarem presentes nas partidas, que faz muita diferença. Querendo ou não, faz muita diferença. Né? O Bruno Cogumelo tá dizendo aqui, boa noite, galera. Sou fã do Theo José desde os tempos da kart no SBT, que era a antiga Fórmula Mundial, sim, né? Que foi até de 96, quando era o nome kart, até 2000. 95. 95 o nome Indy, né? Indy, isso. O nome Indy em 95. Aí depois com o nome kart, de 96 a 2000, que teve narrações emblemáticas. Uma delas que eu mais adoro na minha vida é a do Tony, quando ele ganha, com o Maximiliano sacava o combustível maravilhosamente. E a do título do Gil de Ferrão, o primeiro do bicampeonato, que foi antológico, épico, uma das maiores narrações que eu já vi na minha vida. Foi a última, né? Pô, um negócio maravilhoso, maravilhoso. Foi a última, né? Foi Fontana, acho que foi a última corrida. Isso, em 2000, lá em Fontana. Fontana, isso, exatamente. Deixa eu ver o que mais aqui. A Denise Lotaro, ela tá falando aqui. Ainda bem que ele, né, você, Theo, conhece o que está falando. Parabéns por pesquisar sobre os times e jogadores antes dos jogos acontecerem. Olha só aí, hein? Tá com moral, então. Abraço, Denise. É isso mesmo, isso aí é obrigação nossa. É obrigação. O narrador não é só pegar a escalação e sair narrando, não. O narrador tem obrigações também antes da bola rolar. E depois também. Sim, principalmente. O Lucas Chuang está perguntando aqui, Theo, como é a sua preparação / estudos que você faz antes das narrações? Olha, Lucas, a preparação ela começa desde que eu sei a minha escala. Então, por exemplo,
Eu já sei que eu vou fazer o jogo do Palmeiras na próxima terça-feira, né? Então, eu já começo hoje, por exemplo, eu vou ver o jogo do Palmeiras, né? Pode ter, vamos encontrar um amigo, vamos na casa de alguém, não. Hoje eu vou ver o jogo do Palmeiras, hoje é trabalho para mim. Então eu vou assistir o jogo com trabalho. E aí eu começo a acompanhar os dois times, desde agora. Leio um pouquinho sobre um, leio um pouquinho sobre o outro, e as coisas que eu vou descobrindo, porque tem muita coisa que a gente vai descobrindo. Eu já deixo anotado, falo assim, ó, isso aqui vai ser uma informação. E depois, quando chega 2 dias antes do jogo, aí você tem um trabalho da produção do SBT, da empresa contratada pelo SBT, que é um trabalho estatístico longo, grande, e que eu digo para vocês que eu utilizo 20% dele, porque é um trabalho muito longo, é um trabalho muito minucioso. Eu tenho um produtor pessoal que está comigo desde a Copa de 2010, já tem 11 anos, que é o Carlinhos, e ele busca para mim algumas coisas que a gente já definiu, por exemplo, a idade do jogador, a altura, quantos gols o cara fez nessa edição da Libertadores, quantos cartões o cara tem, os clubes que ele passou, se ele jogou fora do país dele, esse tipo de coisa. Pronto. E nos 2 dias também, eu intensifico a leitura em cima dos jornais. Vamos supor, se são 2 países, vamos supor, o Palmeiras vai jogar contra o Boca. Eu já intensifico uma leitura. Os jornais locais, é natural isso, né? Mas lá da Argentina eu intensifico, 2, 3 dias antes. E aí você vai descobrindo quem vai jogar, quem não vai jogar. É esse trabalho que geralmente eu faço. Se eu tenho alguma dúvida, aí eu vou procurar saber, por exemplo. Às vezes tem um cara lá com um nome bem diferente e você não consegue encontrar no YouTube o nome dele, eu ligo para algum amigo meu na Argentina, ou esse tipo de coisa. É o que eu falo, a Libertadores é mais fácil, né? Porque a Libertadores pinta pouco nome. Tem um nome que eu descobri só agora, e foi através da fonte, foi ele que falou, e que todo mundo fala diferente, mas eu vou tentar falar da forma correta. É Ariel Roland. É Roland. Né? Não é Ariel Holan nem Roland, é Roland. Ele falou, como pronuncia seu nome? Ele falou, Ariel Roland. Aí, se fosse o normal, era Holan, né? Porque o H em espanhol, ele não tem som de nada. Ele não é igual no inglês que tem som de R. Ele não tem som de nada, né? É igual o hotel nosso, né? Hotel, é hotel. E o H no espanhol é assim, mas é Roland, que é a pronúncia dele. Quando eu pintar, eu vou continuar, porque ele disse que o nome dele é assim. Então, esse tipo de trabalho que a gente faz. Mas é que eu digo, na Libertadores é mais fácil, porque é espanhol. E o espanhol tem umas regrinhas básicas. Eu trabalhei 2 anos com espanhóis na PSN, então fui pegando um monte de coisa naquela época. Agora, quando você pega uma Liga dos Campeões, aí é mais complicado. Aí você tem que buscar. Às vezes eu fico 2, 3 horas só para descobrir alguns nomes complicados. O Lucas Schwang, ele pergunta aqui como é o dia a dia de um narrador desde o momento que ele é escalado para narrar até o final do jogo. Quanto tempo você leva lá até você chegar no SBT, se preparar, fazer a participação no SBT Brasil e depois ir até o jogo? Olha, eu gosto de chegar antes, porque eu penso, sempre foi assim. Eu penso assim, se furar um pneu do carro, se o carro quebrar no caminho, eu tenho um tempo para que isso não atrapalhe a minha chegada no estúdio. Então, daqui no SBT, agora, na pandemia, que o trânsito em São Paulo está menos carregado, apesar que os últimos 2 dias o trânsito piorou bastante aqui em São Paulo. Esse negócio de isolamento não existe muito, não. Eu gasto mais ou menos uns 25 minutos. Quando eu acho que o trânsito voltar à normalidade, vai dar aí uns 50 minutos. Eu costumo sair de casa 4h30, 5 horas da tarde, no máximo 5h30 eu estou lá. Aí eu já conversei com a equipe de produção sobre o roteiro, né? O que vai ser antes do jogo? Vamos ter uma matéria assim. E no intervalo, vamos ter isso, vamos ter os gols, e vamos ter o torcedor SBT, que nessa semana é o fulano. Isso a gente já conversou antes. A gente já teve essa conversa antes. Aí quando eu chego lá, eu vou de novo na redação, falo, como é que tá aí? O roteiro é aquele? E tal. Aí a gente vai para o camarim, ali no camarim, às vezes pinta um merchan, o pessoal do comercial traz o merchan, você olha o que é o texto, ele é colocado no TP para a gente ler, e eu arrumo eu costumo dizer a minha penteadeira, né, o lugar onde eu narro, eu arrumo com as minhas informações, eu coloco todos os papéis que eu tenho as informações ali, e volto para o camarim. Aí você faz a maquiagem, troca de roupa,
e mais ou menos 8 horas eu estou no estúdio para passar o som com os técnicos, para ver o posicionamento de câmera se está tudo ok. E é 8h30, 8h35 eu estou à disposição do SBT Brasil já dentro do estúdio. A gente faz o SBT Brasil, depois pego a escalação chegou, confiro se a minha prévia estava correta, fico ali até a hora de entrar. E aí entrou. Aí quando acaba eu gravo um boletim para o Ratinho, espero o pessoal editar os gols e tal, eu gravo um boletim para o programa do Ratinho e venho para casa e demoro bastante para dormir. Dia de jogo eu demoro bastante para dormir, porque a Adriana está lá em cima. Hoje eu fui dormir 3h30, 4 horas da manhã. E às vezes você tem compromisso cedo, mas dia de jogo é assim. E na segunda-feira, quase sempre eu estou no SBT, porque eu gravo os boletins de programação, que rodam basicamente em São Paulo. Então tem uns boletins de programação. Eu gravo isso mais ou menos às 9 horas da segunda-feira. Na próxima segunda-feira a gente vai fazer prova de figurino no cenário, porque aí é meio louco isso. Você, por exemplo, eu estou com uma camisa azul listrada de branco. Às vezes, quando você coloca na luz do estúdio, o azul vira preto, o branco vira amarelo, sabe? Então, eu tenho prova segunda-feira à noite. Eu vou gravar boletim, não, porque na segunda-feira eu não vou precisar, já que o jogo é aqui, né, em São Paulo, então o repórter é que vai fazer os boletins ao vivo. Mas quando a gente não tem repórter, é eu que gravo os boletins. Então, na segunda-feira eu vou para fazer essa prova de roupa, né, para o uniforme novo, né, que está sendo preparado, para ver se vai dar certo. Por exemplo, a gente tinha uma cor de uma camisa agora, na segunda-feira eu fiz a primeira prova, não deu certo. A camisa era azul clara, virou branca. Então eles já vão mudar a cor, aí eu tenho que fazer essa prova de novo. Mas é basicamente isso, né? Hoje é um dia, a quarta-feira é um dia que eu tiro de folga, mas hoje não deu, não. Eu já entrei em 2 rádios, uma no Paraná e uma no Rio Grande do Sul, e estou agora conversando com vocês. Então, hoje não foi meu dia de folga, não. Amanhã eu acho que vai ser o dia de folga, mas eu tenho uma consulta de manhã, eu tenho uma visita para um amigo no final da tarde, que está fazendo chocolate, o Tutaquino, que foi o nosso técnico de som na Índia e nos Estados Unidos. Ele voltou para o Brasil e agora ele está com uma pequena fábrica de chocolate, indo muito bem. Eu vou lá conhecer a fábrica de chocolate dele. Ele que está trabalhando com isso agora e é uma pessoa que eu gosto muito, desde a época que trabalhei com ele em 96, 97 na Índia. O Hugo, aqui no nosso chat, ele diz aqui, saindo um pouco do assunto, não sei se alguém o estaria aqui, mas gostaria de ouvir alguma história em relação ao hotel com o mestre Luciano do Vale, que na última segunda-feira, né, completou 7 anos de sua ida ao segundo plano no último dia 19. E aí, Theo? Olha, a minha relação com o Luciano, a gente conviveu o quê? A gente conviveu... Peraí que eu... Uns 2010, 8 anos, né? Uns 8 anos eu convivi com o Luciano, porque eu cheguei antes dele na Band, ele tinha saído, foi porque ele tinha ido para a Record, e aí depois ele voltou, então eu cheguei antes. E depois ele acabou falecendo, e eu permaneci na Band mais 3... É isso aí, 8 anos. 8 anos. Mas a nossa relação, ela foi uma relação meio distante, porque eu fazia os jogos do Rio, o Luciano fazia os jogos de São Paulo. Então, eu ia para o Rio de Janeiro, eu ia fazer os jogos no Rio de Janeiro, e ele fazia os jogos de São Paulo. Nos últimos 2 anos, a gente ficou mais próximo. E assim, nesse nosso meio, eu não tenho muita amizade. E se você falar com qualquer narrador, também não tem, sabe? Eu não tenho muita amizade. E narrador é uma raça mais difícil de ter amizade, sabe? Eu conto nos dedos os narradores que realmente são meus amigos, assim, que a gente fala mais vezes. Por exemplo, o Everaldo Marques é um deles. O Everaldo a gente conversa 3 vezes, 4 vezes por semana, fácil, sabe? Silva Júnior também. O Silva também é boa gente. O Everaldo, eu devo ter conversado com o Everaldo hoje quase 2 horas, sabe? Então, a gente tem... O narrador é um bicho esquisito. Mas nos últimos tempos a gente estava próximo. O Luciano estava numa fase boa, estava cuidando muito da saúde, estava bem, a gente estava próximo. Tem uma história engraçada. Eu fui fazer... Teve uma data festiva na carreira dele, eu não me lembro quantos anos, e que eu cheguei na redação e falei, galera, eu queria entrevistar o Luciano, eu queria entrevistar ele na casa dele. Aí os caras falaram para colocar no Band Esporte Clube, né? Aí eu virei e falei assim, aí eles falaram, pô, ideia boa e tal,
vamos marcar com ele. Ele falou, não, deixa que eu marco. Aí eu peguei e liguei para ele, falei, ô Luciano, eu queria entrevistar você na tua casa, eu queria ir na tua casa, fazer uma entrevista, tal. Ele falou, tá bom, vamos ver o melhor dia, e a gente foi. Eu saí de São Paulo, fui para Campinas, né? Ele morava em Campinas, e eu gosto muito de cachaça, né? E sou um cara que quando eu gosto das coisas, eu me aprofundo, né? Eu gosto de vinho, eu gosto de cachaça, então eu me aprofundo. E eu tenho um certo conhecimento de cachaça, né? Tem uma distribuidora aqui em São Paulo gigantesca que vira e mexe, eu vou lá para tomar umas aulas. Então eles explicam, olha, agora eles estão usando carvalho de amburana e tal, que fica um gosto mais forte. Amburana é uma árvore brasileira, né? Fica um gosto mais forte e tal. E tem uma cachaça que eu gosto muito, chamada Santa Rosa, que para mim é a melhor cachaça do mundo. É uma cachaça lá do interior do Rio de Vassouras. Então eu gosto muito. E eu sabia que o Luciano gostava de cachaça também. Aí eu falei, ó, vou levar uma cachaça para você. Ele falou, tá bom. E quando eu cheguei lá, eu olhei assim na sala, tinha muito Anísio Santiago. Anísio Santiago é a cachaça que é considerada a melhor cachaça do Brasil, né? Uma cachaça cara, uma cachaça bem. Ela chamava Havana, né? Mas aí depois proibiram, porque a Havana não podia, é só de Cuba. Ela chama Anísio Santiago do interior de Minas. Então aí eu olhei, aí eu falei, poxa, ele gosta de coisa boa, né? Anísio Santiago. Aí eu brinquei com a mulher dele, eu falei assim, poxa, tô trazendo uma cachaça pro Luciano, mas tô vendo Anísio Santiago aqui. Ele falou assim, ele só gosta de Anísio Santiago. Eu falei, beleza. Aí eu falei, ó, Luciano, tal, toma aqui uma cachaça, pronto, presente, tal. Fiz a matéria, vim embora. E no outro domingo eu fui fazer um jogo no Rio, me lembro muito bem disso. Estava no hotel, me preparando para ir para o Maracanã, ou Volta Redonda, não me lembro, ou Engenhão, porque o Maracanã ficou um tempão fechado. E aí eu peguei e ele me liga. Eu pego o telefone, era ele. Ele falou assim, Theo, tomei a sua cachaça hoje. Ontem. Tomei a sua cachaça ontem. Eu falei, que cachaça espetacular, uma das melhores coisas que eu já tomei. Como é que eu faço para eu conseguir essa cachaça? Eu falei, fica tranquilo, Luciano, vai chegar para você. Aí eu liguei para a pessoa que eu conhecia, eu comprava diretamente, né? Eu liguei e falei, eu preciso de uma caixa para esse endereço aqui. E o pior é que essa caixa chegou uns 4 meses antes dele morrer, cara. Então, assim, essa foi uma coisa legal. Ele aproveitou pouco, mas essa foi uma coisa legal. O Adriano Serotar está dizendo aqui que isso sim é profissionalismo. Você vê como a galera tem muito elogio em relação a você, Theo. Tá certo. O Toda Rosa, ele pergunta se o São Paulo pode surpreender nessa temporada e pode voltar a ser aquele São Paulo da Libertadores. Você falou mais ou menos isso, é bom explicar para quem está chegando agora na live, Theo? Fala aí um pouquinho. Não, o São Paulo pode sim. O São Paulo que jogou ontem contra o Sporting Cristal, ele teve o espírito daquele São Paulo de Libertadores. Não estou falando do São Paulo campeão, mas o São Paulo, sei lá, há 10 anos atrás, ele tinha um espírito de Libertadores. Depois ele foi perdendo isso. O São Paulo vai completando 9 anos que não ganha um título, né? O último título foi em 2012, a Sul-Americana. Então o São Paulo foi perdendo isso ao longo do tempo. E esse São Paulo do ano passado, esse São Paulo do Fernando Diniz, não era o São Paulo. O São Paulo é um time que, quando entra numa competição igual a Libertadores, ele entra guerreiro, ali ele entra com moral, ele entra se impondo. E aquele time do Fernando Diniz não se impõe em nada, sabe? A realidade é essa. E o Crespo tem isso. E o Crespo tem uma coisa que é muito legal. Assim, o Crespo é o 9º goleador do futebol argentino na história. É um dos maiores goleadores do mundo, né? O Crespo marcou 335 gols. O Crespo participou de 3 Copas do Mundo, ou seja, é um bicho grande. Só que ele é humilde com quem trabalha com ele. Ele está conseguindo fazer os jogadores do São Paulo se unirem. Ele vai lá, abraça. As informações que eu tenho é que ele está preocupado também com os jogadores do São Paulo fora de campo, não pegando no pé, você está saindo, não é isso, mas está tudo bem em casa, tudo bem com a família. Quando ele sente que um jogador está mais ou menos triste, ele vai lá e conversa, e que a equipe dele é da mesma forma. Então, é um treinador que eu gosto muito, eu acho que todo treinador tinha que ser assim, você tem que trazer o grupo para você, e a gente está vendo isso, ele está feliz, os jogadores de São Paulo estão felizes. Então, eu vejo esse São Paulo muito interessante nessa Libertadores. Vai ser campeão? Eu não sou a mãe de Ná, mas eu acho que é um time que vai longe.
O CoutoCast, que é nosso querido Eduardo Couto, ele que me ajuda lá no canal do Bandeira Quadriculada, lá no YouTube, porque agora, Otávio, não sei se você sabia, agora é o Bandeira Quadriculada, nós saímos lá da Rádio FT e agora estamos com um programa próprio no YouTube lá. Bacana. A gente está usando essa mesma plataforma aqui que estamos usando aqui para nos conversar, e a gente está fazendo os programas às 8 da noite, na segunda-feira, então com uma ideia aí de fazer programas semanais, especiais, ao longo da semana com alguém aí, para participar com a gente. Vai ser um negócio Legal. legal. Legal, Negócio bacana. parabéns. Muito, muito bacana. Eu recomendo vocês se inscreverem lá. E depois eu vou passar para o Theo, vai dar uma olhada lá no canal lá, que tá bem legal. Tá bem bacana. E ele fala aqui: boa noite, ABC, Theo. E ele pergunta para você, Theo: você tem previsão para voltar ao rádio? E ele lança uma outra pergunta: qual a importância do automobilismo em rádios grandes como a Jovem Pan, CBN, Globo e Band News? Não, a importância é muito grande, né? Pena que a maioria abandonou o projeto de automobilismo, né? A gente tem só a Band News fazendo a Fórmula 1 ainda com o Odinei Edson, né? Então, não tem mais, né? A Fórmula 1, os programas são escassos, a Transamérica está com um programa de automobilismo, né? Mais curto. Acelerando. Então, os programas são mais escassos, infelizmente. O rádio abriu mão do automobilismo. Era importante para quem gosta, que é um público muito consumidor, né? Quem gosta de automobilismo consome, e também tem um mercado publicitário aí grande, né? Eu acho uma pena o rádio ter aberto mão de explorar mais o automobilismo. O automobilismo não é só a Fórmula 1, o automobilismo tem um monte de coisa. Por exemplo, a Stock Car está fortíssima, estreia esse final de semana em Goiânia, com um time de pilotos fortíssimo. A Indy está aí tentando se reinventar através do Roger Penske. A Fórmula E, apesar de nos últimos meses eu achar que ela deu uma caída, acho que ela perdeu um pouco de divulgação no geral, no mundo, eu estou dizendo. Então tem uma série de coisas. Agora, no rádio, eu estou com um programete no rádio, eu estou com o Não Perde Mais. Ele é veiculado 3 vezes por dia em várias rádios do Brasil. Aí em São Paulo eu ainda não tenho, no Rio eu ainda não tenho, mas é um projeto novo, é um projeto de um mês, mas é um projeto que eu vou trabalhar bastante ele para pegar. Eu quero ter umas 20 rádios. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje nós temos 8 rádios. Eu quero chegar a 20 rádios no Brasil com um programa. E no futuro, eu quero fazer um programa de... Eu tenho 2 projetos de rádio. Um programa de 1 hora de música, podendo até levar esportistas para falar de música, mas de música, porque eu comecei no rádio como locutor de música, e um outro programa envolvendo outros aspectos do esporte. Não falar do jogador, do jogo, como é que foi o jogo ontem, não, outros aspectos. Preparação física, marketing, logística, esse tipo de coisa. Falar de outros esportes, né? Vamos falar do futebol feminino, vamos falar, de repente, do handball. Esse tipo de coisa é o que eu ainda é um projeto que eu quero fazer de 1 hora. O dia ideal para se colocar esse programa no ar seria um domingo de manhã. O de música, de repente, num sábado à tarde ou num domingo à noite, esse tipo de coisa. Então, o rádio tá muito vivo na minha vida. Daqui a pouco eu tenho que gravar os boletins para amanhã, que eu ainda não gravei. Estou esperando o resultado dos jogos de hoje. Muito bem, muito bem. Então, esse é o Theo, ampliando horizontes, buscando aí novos mercados, novas formas para tentar ser mais competitivo ainda nas duas frentes, né? Esse é um ponto extremamente importante, ainda mais para quem precisa ter uma carreira mais longa, como o Theo tem hoje, né? Ainda mais estabelecido. O Tuta Royce, ele fala aqui que ele é cruzeirense e aurinegro, né? Mas analisa o futebol no geral. E o Ricardo Moreira, rapaz, essa pergunta que ele fez aqui, eu nem sei se se ele pode responder, mas vamos lá. ABC, por favor, pergunte ao Theo se além da Libertadores, Champions e a Copa América, essa eu não sei se o Theo pode falar, tá? Se pelo que ele já ouviu falar, se pode ter mais novidades por aí, sem entrar em detalhes. A gente tem a Libertadores e a Liga dos Campeões, né, oficialmente. O SBT ele está em busca de bons eventos ainda. Não parou, sabe? É difícil, né? Porque você tem uma concorrência muito forte do outro lado, que é a Rede Globo, e a Band agora também, com a Fórmula 1, com essa movimentação que ela fez,
ela também cresceu. Então é difícil, não é uma coisa fácil. Mas o SBT não tem um limite, não. Assim, paramos aí com o Libertadores e Liga dos Campeões. Apesar de serem os campeonatos mais importantes de clubes do mundo, né? Você já está com os dois nas mãos, mas o SBT está aberto a grandes eventos. Isso vocês não tenham dúvida. A Denise Lotari, ela fala aqui que é uma pena que a maioria dos narradores esportivos / comentaristas não faça essa preparação que você faz tão brilhantemente. E é verdade, viu? Vou falar uma coisa para vocês, não vou mentir não. Tem muito narrador aí que, mesmo eu ajudando, às vezes eu recebo uma negativa, eu tenho às vezes alguém que não fica com o pé atrás com o que eu faço e tal. O Theo sabe disso, como é que às vezes eu recebo algumas coisas, uns não na cara, né? Principalmente alguns de comentaristas que vão fazer o jogo e não consigo ter contato com as pessoas, mesmo tentando falar no direct, nos comentários lá na página do Borussia Dortmund Brasil, lá no Instagram. Então, é algo meio desconfortante que eu tento lidar às vezes, tá ligado? Mas assim, com o Theo, pra mim, graças a Deus, eu ainda, quando eu posso, quando ele vai narrar o jogo do meu time, eu faço questão de ajudá-lo, porque eu sou muito grato a ele, e eu sou muito grato também à forma como ele passou a conhecer meu trabalho e tudo mais e tal. Mas realmente Não, muito complicado. Eu que agradeço. É muito complicado. Do jogo do Dortmund contra o Bayern de Munique na Band, eu vou falar uma verdade para vocês. Eu tive bastante dificuldade para passar informações para quem estava narrando o jogo. Tanto para o Datena, e não consegui falar com o Neto, não sei por quê. Mas eu não consegui entrar em contato da maneira como deveria ser o ideal. E aí nós vimos a transmissão, a maneira como foi, a forma como que foi, a alopração em relação à pronúncia do Haaland e tudo mais e tal. Isso é uma coisa que me deixou bastante irritado. Tanto que na live, depois daquele jogo, eu estava bastante pé da vida com aquilo, porque eu nunca tinha visto algo do tipo assim. Os caras depreciar o produto. Você vai desvalorizar um campeonato que é uma das principais ligas do mundo. É uma das principais importantes do mundo. Você não pode simplesmente chegar e começar a não narrar o gol, a não passar, a ficar zoando qual é a pronúncia certa de um jogador. Isso é uma coisa que incomoda. Realmente incomoda. E eu particularmente, faço as coisas tudo corretamente. Então, o Theo que me conhece mais aí, vocês podem perguntar para ele. Eu faço as coisas corretas. Só que talvez a informação não chega, a maneira como você faz não chega, e aí, quando chega para a televisão, aí acaba acontecendo algumas coisas. Então, é algo que eu ainda não consigo lidar, né? Não sei se é lidar, mas aceitar, às vezes, é que é o mais difícil. Às vezes é que é o mais difícil. O Hugo, ele fala aqui no nosso chat no YouTube, essa pronúncia do nome do técnico santista não é tão difícil como a do Haaland. Ainda mais quando tem o Natan envolvido, tá vendo? Eu acabei de falar o nome dele aqui e realmente, isso é verdade. O Lucas Schwang, ele tá perguntando para você, Théo, se toda narração tem um certo frio na barriga ou tem algum campeonato que gera mais pressão para narrar? Não, não tem um campeonato. Para mim, todo jogo que eu vou fazer é final de Copa do Mundo, então não tem. Tem que ter um friozinho na barriga antes da abertura. Tem que ter, na hora que você está em pé ali, esperando a câmera da grua ela te buscar, tem que ter um friozinho na barriga. Se não tiver frio na barriga, é porque você está desconcentrado. E para mim, não. Para mim, qualquer jogo é final de Copa do Mundo. Se me colocarem para narrar a Série C do Campeonato Argentino, eu vou encarar o jogo como final de Copa do Mundo. Não tem escolha, sabe? Graças a Deus que eu estou numa emissora agora que a gente está com filé, né? A gente está com a Libertadores, vamos ter a Liga dos Campeões. Mas eu já fiz muito jogo, vamos dizer assim, ruim, né? Mas para mim não tem jogo ruim, não. Para mim é tudo final de Libertadores, final de Copa do Mundo. O Eduardo Couto está perguntando para você, Theo. Theo, falando em roteiro, quais são as maiores diferenças de uma emissora para outra? Olha, no futebol, sendo bem sincero, o Eduardo, é meio difícil de dizer, porque quando a bola rola, é mais ou menos agora. No SBT, por exemplo, você tem regras bem claras com relação
a divulgação, ao que vai falar, sabe? É uma emissora muito grande, né? Então, por exemplo, eu gosto de falar o nome das afiliadas, mas há um critério do SBT, desde que quando eu comecei a fazer isso, de ter que falar o nome de todas as 100 afiliadas. Então, eu estou nesse trabalho. Até o final da Libertadores, até o final da primeira temporada da Liga dos Campeões, eu vou ter que falar o nome das 100. Eu tenho que falar só umas 3 por jogo, sabe? O SBT, ela é uma televisão onde a filosofia é alegria, é divertimento, é a família brasileira. Isso aí é uma filosofia do SBT. Isso é passado para a gente. Então, eu não abordo muitos temas, por exemplo, política do esporte, esse tipo de coisa. Eu não abordo muito na transmissão do SBT. Na Band, você já tinha uma pegada mais de jornalismo mais duro, né? Então, eu abordava. No Fox Sport, eles gostavam muito da interatividade com o público através das mídias sociais. Então, você tinha que fazer um trabalho maior nas mídias sociais durante os jogos, né? Mas não tem muita diferença quando a bola rola. A minha narração, ela é mais ou menos a mesma. Eu vou mudando a minha narração para não ficar uma coisa... Eu estou com 57 anos. Comecei a narrar, vamos arredondar, 25, 32 anos, tô 30 anos, eu estou narrando, eu não posso ter uma narração igual. A cada 5 anos eu tenho que buscar alguma coisa diferente. E é isso que eu venho trabalhando. Então, é mais um trabalho meu, pessoal. De emissora, para dizer a verdade, não vejo muita coisa diferente, não. Sinceramente, não. As pessoas, aí você vai se entrosando com comentarista, esse tipo de coisa, mas não vejo muita coisa diferente, não. Por exemplo, no SBT a gente tem abertura em câmera todo jogo. Isso é uma coisa clara. No Fox Sports a gente não tinha todo jogo. Na Band a gente não tinha todo jogo. Então, essa é uma diferença. Eles gostam muito de estúdio, né? O que eu acho bacana. O Tuta Reuter, ele fala e pergunta aqui, falando em Silva Júnior, ele vai ser um dos narradores do SBT também? E aí, Théo? Não, o Silva Júnior, ele foi contratado temporariamente por cachê, porque com essa história da Covid, e a gente tem que fazer teste toda vez que chega no SBT, a direção ficou preocupada em, de repente, eu chegando para fazer um teste, o Alano chegando para fazer um teste e dar positivo, e aí não tem ninguém para substituir na hora. Então o Silva vai lá, ele fica, a gente chama de bye, né? Se tiver algum problema ele vai narrar, mas são só nos jogos da fase de grupos. Então ele fica lá, ele fica pronto. Se acontecer algum problema, ele pode entrar no meu lugar ou no lugar do Alano, mas são só nesses jogos da fase de grupos. Grande Silva Júnior, um dos baitas narradores da história do rádio, da televisão, e que está ganhando um brilhante espaço no SBT e merecia muito, já há muito tempo. É muito bom vê-lo lá na TV aberta depois de tanto tempo. O Tuta Rosa, ele fala aqui, AVC, fala pro hotel que a cachaça Havana é daqui da minha região, na cidade de Salinas, Minas Gerais. Exatamente. A capital mundial da cachaça. Salinas tem muita cachaça, muita mesmo. E aí ele fala que ele mora a 50 quilômetros de Salinas. Ainda quero conhecer Salinas. O Júnior está perguntando aqui sobre a Copa América, Theo. Você pode falar alguma coisa ou ainda não? Não, o público está perguntando, hein? Eu só estou sabendo de Copa América pela imprensa. Oficialmente eu não tenho nenhuma informação sobre a Copa América, não. Muito bem. A Denise estava falando aqui que também não aceita aquela história, né? De o narrador não receber a informação que deveria ser e tal, realmente. Eu concordo. Coisa que eu não me conformo. Mas, Theo, estamos na reta final, né? E o Hugo está fazendo uma pergunta interessante aqui. Como foi ter trabalhado na Rede Manchete e depois na sucessora dela, a Rede TV? Ao entrar nessa de afiliadas, mande um abraço para o SBT Ribeirão Preto na próxima transmissão. Eu gravo sempre boletins no dia de jogos para o SBT de Ribeirão Preto, sempre. Sempre eu gravo os boletins que rodam na programação ou nos programas das afiliadas. Para vocês terem ideia, no
no jogo do Santos, né, que foi o último jogo do Santos, antes da fase de grupos, Santos e São Lourenço, eu gravei 23 boletins para 23 afiliadas, e estava lá em Ribeirão Preto. Olha, a Manchete, eu trabalhei, na verdade, 3 meses na Manchete, porque aí estava naquela crise, acaba, não acaba, e aí os donos dos direitos da Fórmula Indy, que eram o Emerson Fittipaldi e o Ricardo Scalamandré, resolveram terceirizar a produção. Aí a gente saiu da Manchete e passou a trabalhar numa empresa privada, numa produtora. Então eu trabalhei 3 meses, foram 3 meses difíceis, porque tinha greve todo dia lá na frente, eu, na verdade, não recebi salário nenhum nos 3 meses. Era difícil, era difícil. Você chegava e falava assim, agora está faltando luz não sei onde, está isso e tal, era difícil. Então eu trabalhei 3 meses, aí depois teve a troca de donos, aquela confusão toda, nós vivemos, a Fórmula Indy viveu lá 93, 94, no meio de uma confusão. Depois eu fui trabalhar na Rede TV. Aí a Rede TV já era um projeto novo, era um projeto, quando eu cheguei, estava em crescimento, né? Era um projeto que tinha muito investimentos no esporte, e eu gostei muito de trabalhar lá. Sabe, era uma equipe pequena, a gente não tinha uma saúde financeira tão grande, mas era tranquilo, mas era uma equipe muito aguerrida, era uma equipe muito unida, sabe? Eu me lembro de algumas cenas, quando terminavam os jogos da Liga dos Campeões, e que a gente voltava do estúdio, entrava na redação do esporte e do jornalismo eram redações juntas, e o pessoal batia palma do esporte, do jornalismo, sabe? Batia palma, pô, grande audiência e tal. Então eu gostei muito de trabalhar na Rede TV. Eu tenho ótimas recordações da Rede TV. Eu vou dizer, eu fui feliz na Rede TV. O Marcelo Lima pergunta aqui, pergunta pro Theo por que ele não teve nenhum apelido para o jogador do São Paulo no jogo de ontem. Porque ainda não criei, ainda não tive ainda não surgiu a inspiração. O apelido, ele tem... Eu até comentei isso ontem com o meu diretor. Ele perguntou, vai ter um apelido de alguém de São Paulo? Eu falei, não, porque não tive inspiração ainda, não surgiu. O Pablo, por exemplo, eu tentei algumas coisas, mas não achei que era legal. Por exemplo, o Pablo, ele é chamado por muitas pessoas como pistoleiro. Acho um apelido ruim, né? Pistoleiro, matador. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então ainda não surgiu, mas eu estou trabalhando nisso. Mas tem que esperar. Tem que esperar vir a inspiração, sem forçar a barra. Sem forçar a barra. Para eu te liberar, né? Eu quero agradecer muito pela sua presença, pela sua gentileza, principalmente comigo, com o meu trabalho, seja aqui no meu canal, seja lá no Borussia Dortmund Brasil. Você está convidado também para participar de algum programa do Bandeira Quadriculada para a gente trabalhar lá. E só para eu fechar com uma última pergunta, como que vai ser feita essa transmissão da Liga dos Campeões? O Mauro vai ficar como comentarista, vai ter que achar outro, porque ele tem um trabalho com a TNT também, né? Então, como é que vai ser feito isso? Olha, a princípio é o Mauro. A princípio, o Mauro é um ex-jogador. O ex-jogador, ele... A bateria também está indo embora, mas vai dar tempo. O ex-jogador ainda não está definido, mas o Mauro, a princípio, o Mauro fica na transmissão. Porque agora vai ter momentos que vai precisar de mais um. Porque quando a gente estiver no mês... Agora, por exemplo, né? Quando a gente estiver agora no mês de abril e maio, que está tendo Liga dos Campeões, está tendo fase de grupos da Libertadores da América, nós vamos ter 3 jogos na terça-feira, né? Tem um jogo da Liga de tarde, tem um jogo da Libertadores à noite para São Paulo e parte do Brasil, e tem um jogo da Libertadores à noite para o Rio e parte do Brasil. Então, vai ter que ter mais gente durante esse período aí da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas o Mauro, a princípio, está, e eu espero que esteja mesmo, porque a nossa dupla na Band, eu e ele na Liga dos Campeões, era muito legal, eu me lembro bem, e era bem bacana. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua participação. Quando você quiser, você está convidado para estar sempre com a gente, viu? À disposição, André, obrigado pelo carinho, um prazer falar com todos vocês, que vocês aproveitem o finalzinho de feriado aí, e mais do que nunca, um grande abraço, ótimo final de noite, e cuide-se bem. Valeu, Theo. Abraço para vocês ligados de todo o Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!